Uma capicua é um número que, lido de trás para diante, é igual ao número original. Por exemplo, 1881 é uma capicua. 123 não é uma capicua. Usando apenas os algarismos 1, 2 e 3, além de tudo 1, tudo 2 e tudo 3, há a seguinte quantidade de números de 5 algarismos que são capicuas. Então veja, ele quer saber quantas possibilidades existem de, com 5 algarismos, né, formar sequências com os números 1, 2 e 3, de forma que fique desse jeito aqui, a explicação que ele deu da capicua. Veja que ele deu uma dica onde eu não preciso usar os 3 números, né? Eu posso usar só 2, porque ele disse assim, olha, usando os algarismos 1, 2 e 3, além dessas soluções, dessas 3 soluções. Então aqui ele já me falou que não necessariamente eu preciso usar os números 1, 2 e 3. Pode ser só com 2 dígitos, né? com 2 números. Então vamos. Existem também o conceito de palíndromo, né? Isso é quando é letra. Né? Você vê, ó, Ana é um palíndromo, porque eu posso lido de trás para frente, é a mesma coisa. O ovo, radar, olha, radar. Se eu ler da direita para a esquerda, é radar também. Ovo novo, até uma marca aí, né, de ovos e tal. Muito bem, então vamos lá. Antes de resolver isso, a gente precisa ter um conceito do princípio multiplicativo. O que é isso? Então imagine que você tenha 3 camisas e você tenha 4 calças. Esse é o seu vestuário. 3 camisas e 4 calças. De quantas formas você pode sair vestido usando essas 2 peças? Então veja, se eu tenho aqui as opções das camisas e as opções das calças, pelo princípio multiplicativo, quantas opções eu tenho só da camisa? 3. Quantas opções eu tenho das calças? 4. Então, pelo princípio multiplicativo, nós multiplicamos os 2 valores e achamos que eu posso sair vestido de 12 maneiras diferentes. Por quê? 3 de camisas e 4 de calças, basta multiplicar 3 vezes 4, 12. Isso eu vou usar no exercício, princípio multiplicativo. Quando você tem N opções de uma determinada coisa e M opções de outra coisa, quando a gente junta as duas, a resposta é N vezes M. Então vamos lá. Olha, em relação aos nossos números, né, nós tínhamos ali 5 opções. Lembra que os números eram 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Lembrando que pelo enunciado eu tenho 3 números, 3 algarismos, 1, 2 e 3, que eu preciso formar através daquela capicua, né? Seguindo aquela regra. E eu sei também que eu posso usar somente 2 desses dígitos. Então veja, a primeira opção poderia ser, né, o 1 aqui, na primeira casa. Logicamente eu tenho que colocar o 1 aqui, porque senão não daria para ler de trás para frente do mesmo modo.
Repetiria o 1 novamente, também aqui, e aqui eu colocaria o 2. Veja, está seguindo as regras, né? 112, 11, 112, 11. De trás para frente e de frente para trás. Só que com essa configuração aqui de dois números, sendo que os dois primeiros são repetidos, os dois últimos também, restando um outro, quantas combinações eu posso fazer respeitando essa regra de dois números iguais nas pontas e um no meio? Como eu tenho 3 algarismos para fazer isso, veja que nessas duas primeiras posições eu posso colocar 3 números, né? O 1, como está nesse exemplo, poderia fazer com o 2, colocando o 2 aqui, poderia fazer com o 3. Então, para essa posição, eu tenho 3 possibilidades. E, logicamente, para essa também. Então, 3. Pelo princípio multiplicativo, restando para essa posição aqui, 2 possibilidades. O 2 ou o 3, né? Então, 3 vezes 2, 6. Então, utilizando dois números iguais nas pontas e o número diferente no meio, eu tenho 6 possibilidades de se fazer isso. Por quê? Porque vai alterar os valores somente. Mas essa formatação de 2 iguais na ponta e um no meio vai permanecer. É a primeira opção. É uma opção e dentro dessa opção eu tenho 6 formas de fazer. Uma segunda opção seria eu ter o primeiro número, o segundo número diferente, volto a ter o primeiro número, um segundo número e o primeiro. Veja que segue a regra, né? 121, 21 e de trás para frente 121, 21. Só que eu dei somente um exemplo. Da mesma forma, eu tenho 6 possibilidades de fazer isso. Eu tenho 3 possibilidades no primeiro, no terceiro e no quinto. Usando um desses números, me sobra 2 possibilidades para colocar na segunda casa e na quarta. Então, mais 6 possibilidades dentro dessa segunda opção. Uma terceira opção de formatação seria 2 números na ponta. Veja que os números na ponta sempre tem que ter, né? Senão não dá para fazer de trás para frente. E eu preencher todas as demais posições com o mesmo número. 122, 21, 122, 21. Da mesma forma, eu tenho 3 possibilidades para colocar na primeira posição. Seria o 1, o 2 e o 3. E na segunda, nessas outras casas, eu tenho 2 possibilidades, porque eu já usei o 1, né? Então, seria só o 2 ou o 3. Princípio multiplicativo, 6 opções, 6 possibilidades nessa opção. A quarta opção seria usando todos os números. Um aqui, um na outra ponta. Colocaria o 2 nas pontas também e o 3 aqui. Quantas possibilidades dentro dessa? 6 da mesma forma. 3 para a primeira, 2 para a segunda e restando 1 aqui, né? 6. Fazendo a somatória, 6 com 6, 12, com 6, 18, com 6, 24. Então, eu tenho um total de 24 possibilidades de se formar aí a Capicúa usando os números 1, 2 e 3. Então, a resposta dessa questão, E de eco
24.